dia, meus amores do quarto ano. E aí, criançada, tudo bem com vocês? Prontos para iniciar com mais uma videoaula de língua portuguesa? Então, antes de iniciar, vamos primeiramente agradecer a Deus por mais um dia, pelo dom da vida, por todas as bênçãos e graças que Ele tem derramado sobre cada um de nós. Então, olha só, na nossa aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos aprender um pouquinho sobre a acentuação gráfica das palavras. Pois é, mas antes, né, da gente conhecer como é que se dá essa acentuação gráfica, Tia vai trazer vocês para cá, olha só, para a gente aprender um pouquinho sobre a classificação gráfica, sobre a classificação das palavras quanto ao número de sílabas, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Existe, né, a questão da separação silábica das palavras, certo? E de acordo com essa separação, nós podemos classificar nossas palavras em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, vamos entender, né, o que é cada uma dessas classificações. Olha só. As palavras monossílabas são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Sigam aqui, ó, no slide com tia para vocês verem alguns exemplos. Mão, pão, chá e pá. Então, essas palavrinhas, elas são monossílabas, por quê? Porque elas apresentam apenas uma sílaba. Temos aqui, ó, nas dissílabas, que são aquelas palavras que possuem apenas duas sílabas. Olha só alguns exemplos. Café, mala, saco, bola. As trissílabas, por sua vez, apresentam palavrinhas, ó, com três sílabas. Olha só aqui, ó, alguns exemplos são cavalo, boneca e afinal. As polissílabas, elas possuem quatro ou mais sílabas. Então, olha só os exemplos: rapadura, matemática e extremidade. Então, gente, a situação gráfica, para que te acentuar as palavras? Então, vejam só. Na última aula que Tia falou sobre essa questão da escrita, né, e da linguagem oral e da linguagem escrita, né, Tia falou que para representar uma palavra, nós precisamos chegar o mais próximo possível, né? A gente está falando, então a gente tem que chegar o mais próximo possível através da escrita. Então, isso aí também se dá, né, quando a palavra tem um som mais forte, certo? Quando a palavrinha vai apresentar uma sílaba em que o som é mais forte do que nas outras sílabas, como por exemplo a palavrinha rapaz. Quando eu falo a palavrinha rapaz, né, a sílaba tônica dessa palavra é o paz. Então, existe aí uma regra, tá certo? A palavrinha rapaz eu não acentuo, tá bom? A palavrinha rapaz, ela vai ser uma oxítona, porém ela não é acentuada. E aí vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Vocês vão abrir aí o livro de vocês na página 109, para que vocês possam acompanhar comigo. Ou então, continua prestando atenção nos slides, tá bom? Então, olha só. Vamos falar primeiro, né, da sílaba tônica, tá bom? Então, olha só. Como Tia falou, toda palavrinha, toda, ela vai ter uma sílaba que o som é mais forte, tá bom? Do que as outras sílabas, tá bom? Na palavrinha café, na palavrinha maracujá, na palavrinha xerox, professor, médico. Então, em todas essas palavrinhas existe uma sílaba mais forte. Toda palavra que você encontrar, certo? Quando você lê, você vai perceber que nessa palavrinha uma sílaba, o som dela vai ser mais forte, tá certo? Então, quando nós temos essa sílaba mais forte, vem aí a classificação, certo? Dessa palavra de acordo com essa sílaba tônica. E aí, ó, ela pode ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, como Tia falou, né, que toda palavra tem uma sílaba mais forte, certo? Uma sílaba tônica. Conforme a posição da palavra tônica, podemos classificar as palavras em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, vamos lá. Primeiro, o que são palavrinhas oxítona, Tia?
As palavrinhas oxítonas, meu amor, são aquelas palavrinhas em que a última sílaba é a mais forte. Ô, tia, e toda sílaba, quando ela termina com som forte, ela tem que ser acentuada? Não. Existe uma regrinha para isso, mas a gente vai ver isso depois, tá bom? Então, as oxítonas, tá certo? Vai ser aquela palavrinha em que a última sílaba é tônica, é mais forte. Por exemplo, a palavrinha café. Então, fé é a última sílaba. Logo, café é uma oxítona. As paroxítonas, né, são classificadas as palavras que possuem a penúltima sílaba com som mais forte, certo? Como, por exemplo, a palavrinha bolo. A palavrinha bolo, a sílaba mais forte é o bo, tá bom? Então, bolo é uma paroxítona. As proparoxítonas, tia, olha só. As palavrinhas proparoxítonas são representadas por aquelas palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte, como é o caso da palavrinha música, música. Então, música é uma proparoxítona. Tem outros exemplos também, como músculo, médico, tá bom? Pétala e assim vai. Continuando aqui, olha só, preste atenção. Primeiramente, antes de mais nada, precisamos identificar em uma palavra a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba. E depois a sílaba tônica. Então, agora vamos compreender, né? Ao observar para a palavrinha, é aprender qual é a última, a penúltima e a antepenúltima sílaba. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui no exemplo, nós temos a palavrinha português. Então, qual é a última sílaba da palavrinha português? Lembrando, meus amores, que nós devemos observar nessa palavrinha, tá certo? E essa observação tem que ser feita ó, da direita para a esquerda, tá certo? Então, eu começo ó, daqui. Então, a última sílaba de português vai ser guês. Guês é a última sílaba da palavrinha português, certo? E o tu, tia? O tu vai ser, gente, olha só, a penúltima sílaba da palavrinha português, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, o guês é a última, o tu é a penúltima. E o por vai ser a antepenúltima sílaba. Então, olha só, última, penúltima, antepenúltima. Tá certo? Ah, tia, e se for a palavrinha café? Se você for olhar a palavrinha café, você vai contar do mesmo jeito. Só que a gente primeiro, né, tem que entender em quantas sílabas a minha palavrinha ela é dividida, ela é separada. Então, se café é uma dissílaba, logo ela vai se separar em duas. Então, eu só vou ter aí uma última e uma penúltima, somente. A antepenúltima não tem. Então, a minha palavrinha vai ser ou uma oxítona ou uma paroxítona, tá certo? Então, tio, o que é sílaba tônica? Né? Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte de cada palavra, tá certo? Então, vamos olhar aqui esses exemplos. Cipó, a sílaba tônica é o pó. Então, aqui, ó, nós temos aqui uma oxítona, certo? Gesticular, o lar é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Também aqui nós temos um exemplo de oxítona. Abacaxi, a sílaba mais forte, a sílaba tônica é o xi. Então, logo, abacaxi é uma palavrinha oxítona também. Viram que em todas as palavrinhas, a última sílaba é a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Atenção! Quando a sílaba mais forte for a última sílaba, perdão, podemos classificar a palavra quanto à sílaba tônica em oxítona, como foi como a tia já falou, né? Que essas aqui, elas são oxítonas, porque a última sílaba é a sílaba mais forte, tá certo? Quando a sílaba mais forte for a antepenúltima, podemos classificar a palavra quanto à sílaba tônica em proparoxítona.
Então, quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra, for a penúltima, nós podemos classificar essa palavra quanto à sílaba tônica em paroxítona. Exemplos: chocolate, né? A sílaba mais forte é o lá, tá? E parafuso, a sílaba mais forte é o fu. Então, essas duas palavrinhas são classificadas como paroxítona, certo? Quanto à sílaba tônica. Quando a sílaba mais forte for a antepenúltima, podemos classificar a palavra quanto à sílaba tônica em paroxítona. Exemplo, matemática. Então, na palavrinha matemática, a sílaba tônica, né, a sílaba que tem o som mais forte, é o ma. Então, logo, ma é a sílaba tônica, né, é a antepenúltima sílaba. Então, a palavrinha vai ser classificada como uma proparoxítona. Bom, meus amores, agora nós vamos falar sobre a acentuação gráfica, sobre as regras de acentuação, tá certo? Então, vejam só. Nós já vimos a questão da divisão silábica, né, que existe, aquela classificação para as palavrinhas de acordo com a quantidade de sílabas. Então, nós já vimos que as palavrinhas que são monossílabas, elas possuem apenas uma sílaba. As dissílabas possuem duas sílabas e as trissílabas possuem três sílabas. As polissílabas, quatro ou mais sílabas, certo? Bom, vimos também que essas palavrinhas, né, toda palavrinha possui uma dessas sílabas, ela é mais forte, tá certo? Então, de acordo com essa tonicidade, elas também recebem a classificação de oxítona, paroxítona e proparoxítona. E nós vimos que isso aí é feito de acordo, né, com a sílaba tônica que ela se encontra na palavra. Se é a última sílaba, se é a penúltima ou a antepenúltima. Tá certo? Então agora nós vamos ver como é que eu faço, tia, para acentuar. Como é que eu sei se recebe acento ou não? Então nós vamos falar justamente sobre isso, tá? Vocês vão aprender agora as regras de acentuação. Então, a primeira regra vai ser sobre as oxítonas, tá certo? Então preste atenção. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em as, es, os, certo? Exemplos: cajá, café e avu, ok? Palavrinhas também que terminam em, ens, oi, ois, eu, eus, ei, eis. Alguns exemplos também: herói, troféu e anéis. Então, nós vimos aqui, ó, a terminação de cada palavrinha recebeu a acentuação gráfica, tá certo? Então, é só prestar atenção, né? Se a palavrinha termina em alguma dessas aqui, ó, se tem alguma dessas terminações para poder receber o acento, tá bom? Vamos agora para as regras das paroxítonas. Olha só. São acentuadas as paroxítonas terminadas em R, L, N, X, OS, AN, ANS, ão, ãos, uns, on, ons, uns, perdão, e is. Então, exemplos: açúcar, olha só, terminou em R, ó, e aqui está dizendo que as paroxítonas terminadas em R são acentuadas. Túnel em L, olha só, hífen em N, ó, tórax, ó, em X, né, como tem aqui, órfã, olha a terminação an, órgão em ão, álbum em se for para o plural também pode ser álbuns, né? Prótons, olha só, em ons, vírus em us, júri em i e jockey, tá bom? Então, essas aí são alguns exemplos de palavrinhas, né? Com as terminações, certo? Em que as palavrinhas vão ser classificadas como
paroxítonas, né? E acentuadas. São as paroxítonas acentuadas, as que têm essas terminações, certo? Regras das proparoxítonas, né? Primeiro, nós já vimos a acentuação gráfica, né, das oxítonas e das paroxítonas. Então, agora nós vamos ver as das proparoxítonas, só para ser breve. As proparoxítonas, gente, não tem erro. Quando você vê que a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, você já sabe que é uma proparoxítona. E só, olha só, todas as proparoxítonas são acentuadas, não existe outra regra, tá bom? É a mais fácil, é a regra das proparoxítonas. Então, olha só os exemplos, ó. Árvores, árvore, vítima, técnico, cômodo e ônibus. Então, olha só, todas as palavrinhas aqui, se vocês observarem, se vocês observarem, elas são proparoxítonas, né? E todas são acentuadas, tá certo? Então, a regra das proparoxítonas é essa. Acentuem todas elas, tá bom? Bom, gente, olha só. Observe, né, a atividade do programa de atividades com atenção, tá certo? Lá vai ter, né, uma tarefinha bem legal para vocês fazerem, ok? E é isso. A nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tá? Com relação à acentuação gráfica, à separação silábica das palavras, podem chamar a tia Suzana. Chama no privado, tia Suzana conversa. Tá certo? Ou então você anota e tira suas dúvidas no momento do Zoom. Hoje nós teremos Zoom às 3 horas, não esqueçam. Tá bom? Então, meus amores, fiquem com Deus, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.